Alô você, como vai? Tudo bem, meu irmão? Eu sou o pastor Josué Silva e te convido agora para fazermos alguns arrazoandos, alguns comentários, alguns questionamentos, algumas abordagens sobre a lição número 3 da nossa revista editora Betel Adultos. Ezequiel, o atalaia sobre a casa de Israel. Você continua se cuidando, não é? Claro, cuide-se. Não faz mal se cuidar. Você sabe. Cuidado. E canja de galinha não fazem mal a ninguém. Cuide-se. Facilitemos o trabalho de Deus. Nosso primeiro arrazoando é sobre o nosso texto áureo. Deus dizendo a Ezequiel: Filho do homem, eu te coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Qual é o trabalho do atalaia? O atalaia tinha que ficar esperto, de olho, acordado, atento, para informar qualquer coisa que acontecesse, principalmente se fosse alguma ameaça. Ele então tinha que informar a todos para que todos tomassem as providências necessárias. Se era uma ameaça, que se protegessem, que se armassem, que não se expusessem, que tomassem as providências que deveriam tomar. Este era o trabalho do atalaia. Um trabalho muito conhecido entre os filhos de Israel. Então, quando Deus falou para Ezequiel que ele seria atalaia sobre a casa de Israel, Ezequiel sabia exatamente o que tinha que fazer. Ele tinha que falar aos filhos de Israel, ao povo de Deus, o que Deus queria que ele fizesse. Qual comportamento, qual atitude. E também ia falar, claro, tudo que Deus queria que o povo não fizesse. No caso específico de Ezequiel, era para ele ser atalaia sobre a casa de Israel, só sobre a casa de Israel. Ou seja, ele iria falar ao povo de Deus. No meu caso e no seu caso, nós somos atalaias constituídos por Deus para falarmos ao povo de Deus e ao povo que não é de Deus. A tarefa de Ezequiel era grande? Era. A nossa é grande vezes 2. É duplamente grande. Agora, interessante. Como que Deus precisa levantar profetas para falar com o seu povo? Corrigir seu povo, orientar seu povo. Não deveria ser um profeta só para falar a quem não era povo de Deus, para que aquelas pessoas se tornassem povo de Deus? Mas aí que está. Povo de Deus ou não povo de Deus são seres humanos. E os seres humanos precisam o tempo todo de instrução, orientação, ajuda na sua relação com Deus. Hoje, o povo de Deus precisa de profetas para mostrarem a ele, ao povo de Deus, em que está errando, em que não está fazendo o que deveria fazer, por que não faz o que deveria fazer, por que está dando ouvidos ao que não devem ouvir. Por que o povo de Deus precisa de profetas? Porque o povo de Deus é gente também. E se é gente, erra, peca, faz o que não deve e precisa de orientação. Hoje, repito, precisamos de profetas para falarem ao povo de Deus e para falarem ao povo que não é de Deus, para que se torne povo de Deus. O certo é que eu e você temos uma tarefa dupla. Falar ao povo de Deus que tantas vezes, não apenas no passado, mas também no presente, tantas vezes transgride, desobedece, vai por onde não deve ir, faz o que não deveria fazer, escuta a quem não deveria escutar, fala o que não deveria falar e deixa de fazer o que tem que fazer
Então o profeta vem para nos ajudar a sermos realmente, verdadeiramente povo de Deus. E o profeta também vai ao povo que não é de Deus, orientá-lo, instruí-lo, mostrar a ele que só o Senhor é Deus, para que eles passem a ser povo de Deus. Esta é a nossa grandiosíssima tarefa hoje. Sermos profetas na casa de Israel para o povo de Deus e profetas para aqueles que ainda não são povo de Deus. Nossa segunda razoando é que o profeta fala duas coisas principalmente. Fala da salvação do Senhor, a salvação que o Senhor dá, e da condenação para os que não aceitarem a salvação que o Senhor dá. Há um evangelho hoje, e você sabe da existência dele, que é o evangelho só da salvação. É o evangelho do Deus é amor. É o evangelho do Deus me ama do jeito que eu sou. E ele vai me engolir do jeito que eu sou. É o evangelho feijão com arroz. Não tem nenhuma pimentinha lá. Não tem nenhuma pitada maior de sal. É aquela coisa gostosa que a pessoa se sente muito confortável e até pensa que não precisa se arrepender, mudar de vida, pedir misericórdia, pedir compaixão. Não, eu sou o ponto fraco de Deus. Jesus se derrete por mim. Eu sou o lindinho dele. E ele vai fazer o que puder e o que não puder para me salvar. Eu tenho apenas que aceitar a salvação dele. Este evangelho é um evangelho que recebe aplausos. Esta pregação é a pregação que dá ibope. Muitos likes, muitos seguidores, muitos inscritos no canal. Mas esta pregação está incompleta. Ela está errada? Claro que não. Que Deus salva, salva. Que Jesus veio nos salvar, sim. Que morreu por nós, sim. Agora, que eu sou o queridinho de Deus, que eu sou o ponto fraco de Deus, que Deus está doidinho por mim, e eu é que faço bicos e trejeitos para que ele me conquiste, e que ele será um perdedor se não me salvar. A salvação é um dos lados de uma moeda. O outro lado é a condenação. Se eu não me arrepender, se eu não reconhecer que eu sou um pecador, se eu não mudar de vida, se eu não adotar, seguir a Cristo, servi-lo, amá-lo, se eu não abrir mão de muitos dos meus prazeres, prazeres que me colocam contra ele, distante dele, longe dele, se eu não renunciar a mim mesmo e seguir após ele, carregando a minha cruz, que sou eu mesmo, com meus desejos, com meus fracassos, com as minhas vontades, meus prazeres que vão contra ele, eu não sou digno dele. Por isso, Ezequias pregava a salvação, mas também pregava juízo. Porque Deus não é só amor. Deus é amor e justiça. Deus é amor e fogo abrasador. Deus é amor e justo. Não é aquela história, né, que nós já até falamos sobre isso. Deus é amor, mas é fogo abrasador. Não, não tem mas com Deus.
Deus não tem contradição, controvérsias. Deus não tem compensação, porque é isso que a conjunção coordenada adversativa mas comunica: contraste, compensação, contrariedade. Não, Deus não é uma coisa, mas é outra. Não, como se ele tivesse duas faces. Não, Deus não tem conjunção adversativa. Deus tem conjunção coordenada aditiva. Deus é amor e fogo abrasador. É um ser só. Deus é salvador e condena quem não aceita a sua salvação. Essa é a mensagem do profeta. Mensagem de Ezequiel. Mensagem que deve ser minha e que deve ser sua. Com amor, com carinho, com respeito, mas comunicando a mensagem completa. Salvação e condenação. Não só salvação, não só condenação. Salvação e condenação. Nossa terceira razoando é para pensarmos aqui sobre uma coisa que parece que não ficou muito bem compreendida por algumas pessoas ainda hoje. O que foi dito a Ezequiel por Deus? Você vai anunciar ao ímpio, vai pregar para ele. Se ele não te ouvir e padecer, ele responde pela decisão dele. Agora, se você não falar, o sangue dele vai ser cobrado de você. Se você falar, você está livre. Se você não falar, você está no sal. E aí muita gente pensa então que tem que pregar para ficar livre. Lembra-se de Jonas? Jonas é o típico pregador que pregou para ficar livre. Não tinha amor, não tinha compaixão, não tinha interesse, não tinha a mínima intenção de pregar, de que aquele povo desse ouvidos a ele, de que aquele povo fosse salvo, de que aquele povo mudasse de vida, de que Deus tivesse misericórdia daquele povo. Pregar para ficar livre da obrigação. Você já pensou um pregador assim? Já pensou um comunicador do evangelho assim? Um evangelista assim? Que não ama as almas, que não ama o perdido, que não se compadece. Jesus é exatamente o contrário. Ele foi atrás das pessoas. Começou largando a sua glória, despindo-se de toda a sua majestade, por amor, por desejo profundo de que dessemos ouvidos à sua mensagem. Por isso Jesus não é apenas um pregador, não é apenas um comunicador da palavra, ele é a palavra viva, encarnada. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, apaixonado, profundamente movido pelo desejo de nos salvar. Apóstolo Paulo: gasto-me e me deixarei gastar por vocês. Que o Espírito Santo tome a mim, a você, meu irmão, você, minha irmã, e nos encha de paixão pelas almas. Que missões não seja uma história bonita para mim e para você. Que missões esteja no meu sangue, nas minhas veias e nas suas. Que não preguemos para nos livrar, que preguemos porque amamos, porque nos compadecemos, porque sabemos do destino de quem não tem Jesus,
porque sabemos o que aguarda aqueles que caminham para o outro lado da vida sem Cristo. Porque aqui ainda pode a pessoa andar sem Cristo. Não é o melhor, mas pode. Agora, do outro lado, coitado, coitado, coitado daquele que partir para o outro lado da vida sem Jesus. Por isso eu e você precisamos ir atrás dessas pessoas. Porque nós queremos que elas sejam salvas. E não porque queremos nos livrar da responsabilidade de pregar para elas. Nosso quarto arrazoando é para pensarmos em uma coisa aqui, juntos, que é o seguinte: é necessário que perseveremos até o fim para sermos salvos. Ezequiel era atalaia sobre a casa de Israel. E ele ia falar ao ímpio, olha, na casa de Israel tinha ímpio. E ia falar também aos justos na casa de Israel. O justo, às vezes, erra, porque é humano. Não, eu tenho Jesus e eu não erro mais, eu não peco mais. Não existe isso. Enquanto estivermos aqui neste mundo, estamos sujeitos a pecar. Pecar com os pensamentos, com as atitudes, com os desejos. E pecar mesmo colocando a mão na massa. Nós somos humanos. E o que mais importa aqui é que tanto ao ímpio quanto ao justo que errou, Deus diz a Ezequiel que vai colocar alguma barreira, algum impedimento, vai de alguma maneira procurar convencê-los a mudarem de vida. Mas vamos pensar aqui em um justo que foi justo por um bom tempo e transgrediu. Ele não tem crédito com Deus? Há pessoas que pensam que têm crédito com Deus, sabia disso? Não, Deus está me devendo aí tanto, de tantos anos que eu trabalhei para Ele, de tantas coisas que eu fiz para Ele, de tantas almas que eu ganhei para o reino dEle, de tantas ofertas que eu dei para Ele. Quem tem algum crédito com Deus? Por isso, o justo, quando erra, Deus vai falar com ele, para que ele se arrependa. Porque toda a retidão anterior de nada valerá se ele partir para o outro lado da vida sem se arrepender. Já falei sobre isso aqui em um de nossos arrazoandos e quero falar de novo. Há vários esportes radicais. Vários. E os esportes radicais são assim chamados porque eles ameaçam profundamente a vida. Um vacilo, já era. Mas na minha ótica, na minha concepção, o esporte mais radical do mundo é brincar de perder a salvação. Brincar de perder a salvação. Que esporte radicalíssimo! Superlativamente radical. Cuidado! Não brinque com isso.
O amanhã não nos pertence. Eu não posso garantir nada a mim mesmo e muito menos a ninguém sobre daqui a 2, 3 minutos. Eu preciso estar pronto. Eu preciso estar pronto. Você precisa estar pronto, pronta para o soar da trombeta ou para partirmos para o Senhor. Não há créditos a serem cobrados de Deus, porque nós é que somos eternamente devedores a Ele. A nós, Ele não deve nada. Nosso quinto arrazoando é para falarmos sobre um dos objetivos da lição, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Em contraponto, no Salmo 116, nós temos uma revelação que pode causar espanto para algumas pessoas. Que Deus tem prazer na morte dos seus justos. O fato de Deus ter prazer na morte dos justos não quer dizer que Ele vai sair matando os justos. Não. Também não quer dizer que os justos vão arrumar um jeito de morrer logo para irem. Não. Você sabe que a vida é o maior dom de Deus. E eu não posso jogá-la fora. Eu tenho que cuidar muito bem dela. A vida está tão provado que é o maior dom de Deus para o ser humano, que Ele nos dá a vida aqui e quer nos dar a vida eterna lá. Vida aqui e vida lá. Por isso, meu irmão, minha irmã, cuide-se. Preserve a sua vida. Faça dieta, faça regime, faça caminhada, vá ao médico, faça consultas preventivas, exames preventivos. Não jogue a sua vida fora. É pecado jogar a vida fora. É pecado dar cabo à própria vida. Mas Deus tem prazer na minha morte. O justo pode dizer, pois bem, mas é na hora que a morte chegar. Há várias razões, acredito, porque que este versículo foi escrito lá no Salmo 116. Que Deus tem prazer na morte dos justos. A maior razão, na minha opinião, é a seguinte: todos os homens vão morrer. Todos. Justos e injustos. Todos vamos. Ninguém vai ficar para a semente. Até hoje, apenas 2 pessoas não provaram a morte. Enoque e Elias. Ambos do Antigo Testamento. Os demais, todos morreram. Aguardo e quero ser da geração do arrebatamento. Mas se não, eu vou morrer também. Você também vai. Se você não for da geração do arrebatamento, também vai. Então, já que temos que morrer, que morra o justo. Que o ímpio, se pudesse, não morresse. Porque o que o aguarda depois da morte é terrível. É dor. É sofrimento. É ranger de dentes. É separação eterna de Deus. Eterna. Agora o justo, quando morre, é alegria, é festa. É vida eterna
com o eterno. Se você precisa mudar de vida, faça isso o quanto antes. Porque, repito, ninguém garante vida a ninguém. Só Deus. Agora, o que mais certo temos na vida, você sabe, é a morte. Então que morramos justos, lavados no sangue de Jesus, purificados de nossos pecados, arrependidos de nossos pecados, debaixo da graça e da misericórdia de Jesus, que morreu por nós. Partamos deste mundo com os nossos nomes escritos no livro da vida. Pronto. Já que tem que ir, que seja o justo. Porque o ímpio é muito sofrimento. E Deus não vai ter prazer nisso. Não. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Que sejamos atalaias. A igreja é a atalaia. A igreja individual, eu, você e cada um de nós, atalaias. A igreja coletiva, atalaia. Comunicadores da salvação do Senhor e da condenação do Senhor. Mensagem completa. Doa em quem doer. E até os nossos próximos arrazoandos EBD Betel, querendo Deus.